O Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado federal, ele foi citado numa reportagem do Estadão. O Estadão falou assim que o príncipe da antiga família real brasileira, como se ela não existisse mais, né? Família real brasileira. Ele fez elogios ao discurso do Bolsonaro. Ele falou que foi um discurso histórico e que a ONU luta contra os conceitos de Deus, pátria e família. E o que aconteceu, né? Quando eu vi ali essa matéria publicada no Facebook do Estadão, quando eu comecei a ler os comentários, eu fiquei chocado com um número de pessoas que ficavam citando a Revolução Francesa. Poxa, mas que pena, né, que Napoleão não chegou a tempo de botar o Dom João na guilhotina. E eu vi uma série, eu até printei esses comentários, né, mandei no nosso grupo dezenas e dezenas de comentários lamentando que o Robespierre não chegou a tempo, não conseguiu o Napoleão guilhotinar todo mundo. O que você acha disso aí, Felipe? Por que as pessoas têm tanto preconceito em relação à monarquia? Na verdade, em primeiro lugar, é uma questão de ignorância, né? Já começa pelo próprio Napoleão. Napoleão não guilhotinou ninguém. O único membro de família real que Napoleão matou foi o Duque d'Enghien, que era um primo lá do rei da França, que estava acampado perto da fronteira lá na Alemanha, mandou sequestrar ele e matá-lo, mas isso quando ele queria deixar de ser cônsul e virar imperador, e ele meio que queria mostrar que ele não era um monarquista como os outros, que ele era inimigo das famílias reais, embora ele quisesse criar a família real dele. Ele né? se casou, exatamente, como se casou com a arquiduquesa austríaca, sim, né? Como depois ele de fato fez, tanto que até foi noticiado essa semana que agora o príncipe Napoleão, né, que é o tataraneto de Napoleão, lá que mora lá na França, vai se casar, e ele convidou os membros da antiga família real da França, né, os parentes aí do Luís XVI, da Maria Antonieta, para o casamento, e eles aceitaram, eles vão. Quer dizer, essa briga já acabou, já está tudo resolvido, já são tudo parente hoje em dia. Enfim, é uma questão de ignorância mesmo. As pessoas acham que a pobreza do Brasil, as misérias do Brasil podem ser atribuídas ao nosso passado aí monárquico, o que não procede, muito pelo contrário, nós estamos em situação infinitamente melhor do que os nossos vizinhos latino-americanos, justamente por causa da monarquia, que garantiu à América Portuguesa, né, a unidade nacional, que possibilitou ao Brasil existir como esse grande país enorme. Né? Isso, e também tem aquele fator inveja, né? O sujeito é um cientista político, é um escritor aclamado, é um inventor, né? Um empresário. Ele ganhou o dinheiro dele, o pessoal pergunta como ele se sustenta. Ele foi eleito deputado federal, e tem mais uma coisa, ele é Sua Alteza Real, o senhor Dom Luiz Felipe, e mais 550 nomes de Orleans e Bragança, príncipe de Orleans e Bragança. Isso soma todos esses fatores. Para o Zé Povinho, que vive na baixeza, é insuportável. O sujeito tem ódio de uma pessoa que está numa condição melhor do que ele. Pode dizer. É fogo, né? Eu acho interessante aqui que eles trataram no Estadão o discurso do Luiz Felipe como esse papo de que a ONU luta contra o conceito de Deus, pátria e família como uma coisa absurda, né? Só que assim, se a gente for observar, né, depois da Segunda Guerra Mundial, surgiu um senso comum de que os problemas do mundo que causavam a guerra era justamente o nacionalismo. Né? Então, qualquer coisa que ajude a identificar o nacionalismo como religião, ou seja, Deus, né, como nacionalismo, a questão de pátria, e a própria cultura de cada povo passou a ser vista como uma coisa indesejável porque poderia gerar novos Hitlers, novos Stalins. Então, desde a Segunda Guerra, começou com essa história de que um governo mundial seria algo interessante e começaram a querer abafar, né, as características, as personalidades nacionais. Só que o que eles se esquecem é que na Primeira Guerra, quando houve aquela ideia de acabar com as últimas monarquias, poxa, desde então o mundo nunca mais se recuperou direito e as guerras começaram. O mundo era muito mais estável quando a gente tinha monarquias pela Europa do que depois, não é mesmo, Rafael? Uma das causas da Primeira Guerra aí que de forma intensificada também causou a Segunda Guerra foi o que a gente chama de imperialismo. Imperialismo não é nacionalismo. Algumas pessoas podem até chamar de ultranacionalismo, mas não é nacionalismo, né? Essa ideia de que uma nação precisa de expansão constante, deu para entender? Expansão constante, e
e isso leva naturalmente a um armamento também constante, que às vezes é elevado a um nível tal que se você não usar, você vai fazer o que com isso? Também gera ideias erradas. E o tal do ultranacionalismo, que a gente pegar pelo lado ideológico, cria noções para além das ideias assim de pátria mesmo, né? Aquelas ideias de, olha, esse é o torrão onde nasci, quais são as tradições, as histórias, quero preservar. Não tem nada a ver com isso. Tem uma ideia de unidade por raça, que era o pan-germanismo ou pan-eslavismo, uma ideia justamente de um Estado, o Estado que está sendo criado é o Estado que vai arrumar as coisas. Então, assim, são vínculos, entendeu? Às vezes com raça, que é racismo, são vínculos, às vezes, com o Estado, e nada disso tem a ver com patriotismo genuíno, né? O patriotismo verdadeiro, para mim, é aquele que a gente tem pelo amor onde a gente nasceu, que no fundo corresponde ao mandamento de amar, honrar pai e mãe, porque são os nossos ancestrais que construíram. Se você falar assim, mas meus ancestrais eram do país tal, mas peraí, em algum momento eles vieram para cá e preferiram se estabelecer aqui. Ainda que, algumas vezes, né, eu tenho 14% de sangue afro, né? Muitas vezes esses não escolheram vir para cá. De qualquer forma, estabelecidos aqui, houve já uma concórdia, já houve abolição e nós estamos aí para isso.